Precisa de coragem, né? Boa noite a todos. É uma alegria assim, imensa estar aqui com vocês, com esse grupo maravilhoso, irmãos que eu admiro muito e que fico também muito feliz. Tô orando aqui pro som. Pode falar, pode falar. Freira e ele era confessando. Não, já estou acostumada com essas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, né? É dos itens do Sermão da Montanha, trazido por Jesus ao seu tempo, e que, segundo Gandhi, se todas as obras religiosas se perdessem, que ficasse somente o Sermão da Montanha, tínhamos o suficiente para nos manter dentro de uma ética, de uma conduta cristã, exatamente como Jesus previa. Então, o Sermão da Montanha, ele é maravilhoso, ele é, por si só, eu acho que envolve tudo que Jesus quis fazer naqueles 3 anos que ele passou pregando, porque é um código de felicidade, né? Como ser feliz, em 8 ou 9 itens, dependendo do autor que enumera, mas ele sentou, né, na fralda, é monte, não é montanha, olha, eu ia trocar, é monte, porque segundo Haroldo, quando ele foi lá, ele viu que era um monte e não a montanha, porque era pequenininho, né? Não era aquela montanha. Então ele se senta assim à beira no pé da montanha, do monte, e ali ele simplesmente, para aquela multidão de pobres, de doentes, de estropiados, de pessoas do povo que vinham ouvindo falar dele, né? De como ele era bom, de como ele curava, e aí vão lá, se acercam dele e ele começa a falar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, os que choram ou os aflitos, porque serão consolados, aqueles que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que nós vamos ver hoje, que são os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia, os que têm puro coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. E ele fecha com esse alerta, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então ele vem trazendo assim esses itens e nos parece assim tão fácil de viver isso, né? Mas é tão difícil, né? Não é, se a gente, quando você aqui forem estudando um por um, vocês vão vendo que ele segue mais ou menos uma linha ascensional, como se fosse uma escadinha, uma escala, né? Então, primeiro ele começa com os pobres de espírito, que é exultando a humildade, nos dizendo que quando formos humildes, nós teremos o reino dos céus, né? Possuiremos o reino dos céus pela humildade. Então a gente entende que a humildade é a porta de início, de entrada dessa escadinha que a gente trilha durante a nossa vida como espírito imortal, né? Buscando a evolução e aprendendo pouco a pouco a entronizar isso, aprender, exercitar e viver. E ele diz que assim seremos felizes, quando a gente souber viver cada etapa cada etapa dessa bem-aventurança. Então hoje a gente vai ver por que é bom ser misericordioso, porque assim a gente alcança a misericórdia, né? Quando nossa amiga fez a preliminar, não é? Que foi desafio, então justamente aquilo, a gente não enfrenta os desafios nos queixando, adiando, protelando o momento do serviço. Uma hora porque a gente está doente e precisa se curar, outra hora está curado, mas já está cansado, muito trabalho no mundo físico. Então
o doar-se, o fazer né, pelo Espírito imortal, fazer o que a gente veio fazer aqui, a gente protela. Mas a gente sempre recebe, como ela disse, né? Sempre estamos recebendo o quê? A misericórdia de Deus. Então a misericórdia divina, ela é para nós o tempo todo. Sejamos nós bonzinhos, malzinhos, preguiçosos, ativos, inativos, não importa. Essa é a característica da misericórdia. Só que Jesus disse que nós temos também que ser misericordiosos. Nós temos que doar essa virtude, fazer ela funcionar o tempo todo, também assim, sem olhar quem. Só dar, só deixar fluir. Se a pessoa merece, não merece, agradece, não agradece, isso é outro departamento. Se é amigo, se é inimigo, não importa. Mas nós vamos ter que ser misericordiosos para continuar alcançando a misericórdia. Porque não é que Deus deixe de prover a misericórdia para nós, mas nós vamos estar tão desconectados da fonte que não vamos sentir que estamos sendo ajudados 24/7. E às vezes a gente sente. E aí a gente diz, por que isso está acontecendo comigo? Né? E por que não comigo? Que me desconectei, que não estou aí, que estou naquela preguicinha, não, hoje não posso fazer, não posso, né? Então nós não viemos passar bom tempo nas encarnações, viemos viver, como disse Emmanuel, desafios, e os desafios são maravilhosos, porque quando enfrentados, quando bem vividos, nos faz sair dessa vida felizes, porque vamos sair todos, né? Porque às vezes a gente passa a vida achando que não vai morrer. E a gente pode dominar tudo, mas não domina a morte. Então a hora de ir para casa, de volta, é aquela hora, pode ser no instante. Aí o elevador, não, Deus o livre, já tem elevador. Mas vamos entrar agora de um em um para não facilitar, né? Então vamos ver. Eu trouxe essa analogia da misericórdia porque a gente sabe essa misericórdia de Deus, que é dada em abundância para nós, mas já houve época, se vocês assistiram algum filme épico da Roma antiga, em que era a época que se chamava a época do pão e do circo. Então a população pobre era nutrida pelo mínimo, né, que pudesse de alimento, eram muito pobres, muito escravizados, mas como hoje a gente tem o carnaval alegrando a vida de muita gente, lá tinha os circos, as arenas, onde os gladiadores davam aquele show de luta, muita agressividade, muito sangue. E na hora final, quando um dominava o outro, ainda sem matar, o imperador normalmente levantava e fazia assim, né? Se ficasse assim, era porque o gladiador ia viver. Se ficasse assim, ele morreria. Assim, o povo tinha que gritar misericórdia. Olha como a gente já sabia que a misericórdia salvaria a vida até de uma pessoa que a gente não conhecia, se era bom, se era ruim, o que era. Um homem que, lutando com o outro, não tinha a força como ele teve, a habilidade na luta, e na hora de morrer dependia daquele povo dizer ao imperador mate ou não mate. Então quando o povo gritava misericórdia, ele deixava o cidadão sobreviver. Então é só para a gente ver que a misericórdia, essa riqueza de bênçãos, né, que a gente tem ideia do divino, né, o que Deus nos dá como misericórdia, nós também já costumávamos doar, mesmo dessa forma, né, primária, primitiva, né, a gente já começava a exercitar. Então a gente não pode esquecer que somos criaturas divinas, criadas por Deus, simples e ignorantes, passando por toda essa época que a gente acha primitiva. Hoje não, hoje estamos muito bem, né, assim, intelectualmente e socialmente, financeiramente, né, e espiritualmente também estamos crescendo bastante, né? Então essa é uma analogia que eu queria lembrar, só que na misericórdia, desde sempre, desde que a gente não a entendia muito bem, ela funcionava. E agora ela funciona para nós, como nós, os bem-aventurados, né, misericordiosos,
como nós, semente, crescendo, virando árvore. Por que árvore? A árvore é uma analogia boa da gente fazer, porque a árvore, ela é um ser vivo, ela dá sombra, ela dá frutos, ela nutre as pessoas de alimentos, mas isso ela não pede nada em troca, ela não diz nada, ela não reclama, ela não diz a esse eu dou, a aquele não dou. Ela é o símbolo da misericórdia que nós vamos alcançar, né? Então é como se hoje nós não exercitamos a misericórdia como deveríamos, mas somos como semente. Então quando Jesus veio trazer a mensagem da bem-aventurança, do Sermão do Monte, ele sabia que a gente não estava preparado para pegar aquele bloco de ensinamentos e sair praticando. Mas ele passou esses ensinamentos para aquelas sementes que ele via sentado ali. Ele olhava cada um e via em nós uma semente viva, pronta para ir frutificando à medida que fosse evoluindo. Então é por isso que até hoje estamos nesse treino, nessa busca, inconsciente às vezes. Às vezes a gente vem para o centro espírita buscando alguma coisa completamente fora do que a gente se vê hoje, às vezes algum tempo depois, sentado, ouvindo e querendo estudar e querendo saber mais e aceitando o desafio que Emmanuel propôs, né? Não se detendo mais e também fazendo parte desse conjunto, desse colégio de amor que a gente termina formando. Mas então é assim, a gente, para definir a misericórdia como deve ser, a Wikipedia diz que é um sentimento de compaixão que é despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Então é conceder misericórdia a alguém, é perdoá-lo pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Não é como a árvore, ela dá o fruto e alimenta sem querer saber se a pessoa é ladrão, é bonzinho, precisa, não precisa, ela está disponível. Essa é a função daquele que cultiva e quer viver a misericórdia. Que a misericórdia, como todas as virtudes, ela termina sendo um estado de alma. Por isso que começa com a humildade lá no Pobres de Espírito, que é o primeiro. Porque para a gente ir galgando todas essas virtudes oferecidas por Jesus e ditas a nós assim com uma certeza muito grande de que nós iremos viver isso um dia na sua plenitude, ele ensinou, como ele diz, olha, estou jogando o barro na parede? Não, vocês vão ser assim. Porque ele foi o exemplo vivo de uma pessoa que, evoluída, ao ponto que ele estava evoluído, era capaz de viver todas aquelas virtudes plenamente. Então ele só veio mostrar a gente assim, olha, vocês podem agora ficar se detendo lá na porta, mas vai chegar uma hora que a ficha vai cair, todo mundo vai passar. Então, segundo o Espiritismo, é pior ainda para a gente assimilar, né? Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, quando fala em perdão de ofensas, já fica aquela coisa dificultosa, já que isso, para a gente viver a misericórdia, o perdão é uma necessidade. Mas sempre que a gente vai, eu achei melhor até ligar o perdão à misericórdia do que quando a gente ouve falar do perdão sozinho. Porque fica uma coisa assim pesada, né? Perdoar, esquecer, sabe? E aí não, aí pela misericórdia a gente vai vendo que como a gente vai chegar lá na misericórdia, a gente vai chegar para o perdão e o esquecimento e tudo que a gente foge de entender ou de querer ou de achar que é possível, vamos chegar mergulhados, caídos, não tem mais jeito. Quando você vê, você está fazendo. É assim. As virtudes inerentes ao espírito, quando você vê, você está agindo daquela maneira. Então não tem assim um dia, não, quando eu estiver evoluído igual a Jesus, eu vou viver aquilo plenamente, vou. Mas enquanto eu não estou evoluído igual a Jesus, eu estou pescando aqui e ali. Uma hora
aquela virtude flui, outra hora ela se fecha um pouquinho. Mas esse é o exercício de ser bom, né? O negócio é a gente ser bom. Eu achei tão fácil isso, Deus nos criar simples e ignorantes. Lá atrás, a gente vinha galgando elementos aqui no mundo físico, no mundo espiritual, e aprendendo e desenvolvendo o perispírito, e vai para o reino nominal já com o perispírito, pensamento constante, capacidade de raciocinar, de pensar, de escolher, livre-arbítrio. Aí Deus deu pra gente. Aí a gente pegou, jogou o outro dentro do precipício, mata o outro, suspende, não sabe ainda como agir com aquele livre-arbítrio. É um brinquedo perigoso. Mas aí a gente vai aprendendo aos poucos, né? Uma hora estamos de um lado, outra hora estamos do outro, outra hora somos nós que estamos jogados ao precipício, outra hora nós jogamos, até quando a gente é jogado, a gente tá caindo e diz, não quero mais brincar disso, é ruim mesmo, não gostei. Aí vem a época da escravidão, uma hora somos escravos, outra hora escravizamos, aí a gente fica de um lado e do outro, começa a não gostar daquela brincadeira e acha que realmente não devemos escravizar. Mas a gente vê no mundo de hoje, tanta gente escraviza tanta gente mata tanta gente. A gente vê que a ficha não cai igualzinho para todo mundo, né? Que uns vão pescando, outros não pescam, a gente pesca alguma coisa de uma maneira, o outro de outra, e assim é a evolução. Por isso que a gente tem que ter muita paciência com os nossos passos, e a misericórdia nos ajuda, caso a gente adote ela a partir de hoje na nossa prática de vida, nos ajuda a sofrer menos e fazer o outro sofrer menos, porque quando você não é misericordioso, você cobra muito, você julga muito, exige muito e sofre muito. Então, como o negócio é sofrer menos, a gente aprendendo é melhor, né? Então, o perdão é um processo mental, dizem os historiadores, ou espiritual, de cessar o sentimento, o ressentimento, a raiva contra outras pessoas e contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, de diferenças, de erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, quando você perdoa alguém, você libera-se a si e libera o outro daquela pendenga, como diz Líbia lá no centro, quando diz que é coisa da Bahia, que não é muito, sabe? Pendenga é da Bahia? Também da Bahia. O pessoal do interior adora dizer que as coisas são da Bahia, mas tudo bem. Então, quando você chega ao ponto de perdoar alguém, né, você está exercendo aquele estado de alma que você já incorporou, que é a misericórdia, que a misericórdia é como a paz, como a maioria das virtudes, elas estão na alma. Você sente assim, você é assim, ela passa a ser sua pele. Então não tem como descolar. E o resto, o que vem com aquilo, que é o perdão, a indulgência, a gente vai ver, termina, fluindo, porque já é em você, né? Então não tem problema nenhum. Para o Espiritismo, essa concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecado se recomponha, o criminoso se libere do mal, se erga redimido para a ascensão luminosa. Então a gente lembra que Pedro pergunta a Jesus, né? Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será que eu devo perdoar umas 7 vezes? Aí Jesus diz, não, te digo 7 não, mas 70 vezes 7, né? Então, puxa vida, mas por que Jesus disse tudo isso? Aí Emmanuel, como um bom mestre, vem nos dizer que Jesus aconselhou sim perdoar 70 vezes 7, porque a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penoso. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve nunca esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Né? Então, quando alguém nos ofende, quando alguém faz alguma coisa que nos magoa, a gente tem que perdoar justamente porque a gente também vai, né? Se a gente entender que somos um espírito imortal, que temos várias vidas a viver, que aquele que hoje nos ofendeu, foi ele, mas eu sei lá se eu não vou ser também assim, ou eu não fui já assim no meu passado. Será que eu também não já ofendi outras pessoas? Eu sou bonzinho? Deixa eu me analisar, eu sou bom com todo mundo, ou às vezes eu digo, pisou no meu calo, eu reajo?
Então, quando a gente vai analisando a situação, antes de ficar guardando aquela mágoa infinita, que às vezes a gente guarda um rancor, uma mágoa, que só vai descobrir que aquilo não foi bom quando, às vezes, numa outra encarnação, vem uma doença grave, vem um problema de saúde, que é advindo daquela energia que cultivamos contaminada, rançosa. A gente já sabe cientificamente isso, que as doenças muito graves, elas são, né, formadas por essas energias de mágoa, de rancor, de ódio, de essas energias doentes. Então, quando a gente sente pelo outro, a gente já contaminou o corpo. Então, às vezes, o outro já não está nem mais pensando naquilo e já desfez o vínculo com a gente de qualquer mágoa, de qualquer pensamento negativo. E aí a gente se contamina, achando que vai contaminar o outro e mandando aquela energia ruim, e termina absorvendo, às vezes, uma energia dobrada de doença, né? Então, por isso que a gente deve ter cuidado. Então, perdoar sempre vai ser um ato de libertação para as duas partes, né? Eu libertando a mim, eu liberto o outro. Se eu liberto o outro, eu estou me libertando. Então, é uma energia que vai nos ligar de ressentimento, de mágoa, de tristeza, né? E o ressentimento é que é o pior, né? Porque às vezes você já acomodou aquilo no coração, aí vem uma amiga e diz, sim, como é que foi? Aí você vai contar a história. Aí aquilo de novo, parece que você, né, adoece tudo de novo. Ainda tem isso, né? Então, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Aí ele diz, em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, aquela árvore que a gente viu lá, fruto da, né, aquela sementezinha, e depois aquela árvore crescida, dando os frutos, que seria a árvore da misericórdia, ela tem implícita nela, que seremos nós no futuro, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Teremos todas essas virtudes incorporadas em nós. Temos em germe. Então, para que a gente possa fazer isso florescer, basta praticar. Basta estar atento quando as coisas acontecerem e dizer, eu quero tentar. Deixa eu tentar dessa vez fazer diferente, sentir diferente. Antes que a paulada bata, deixa eu analisar o processo todo. Porque às vezes a gente, quando vê, já está no chão, né? Mas se a gente for analisando o processo da discórdia, a gente vai vendo que é feito um rastilho de pólvora. Mas tem horas que você pode deixar passar e aí não ficar muito machucado. Então, a benevolência, ser bom para com as pessoas, não é tão difícil, né? Ser bom. Ser indulgente com as imperfeições dos outros. Ou seja, compreender, entender por que o outro está agindo assim. E perdoar as ofensas. Então, quando você é indulgente, você procura entender por que o outro age assim, buscando o que ele tem de melhor, buscando o problema que ele vive naquele momento que o levou àquela atitude. Então, o que é ser indulgente? É a característica de uma pessoa que perdoa com facilidade e normalmente é uma pessoa mais tolerante, né? Espíritas, queremos, isso é no item 16 do Evangelho, nesse capítulo, o Espírito Protetor José, ele diz assim, Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento doce, fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão pouco praticam. Então, quando a gente vive numa comunidade, é tão bom. Família é o primeiro núcleo, né? É a primeira pequena missão que a gente abraça com pessoas diferentes e a gente sabe que dá um trabalho danado, né? Então, quanto maior a família, muitas pessoas depois que vêm para a América, colocam metade delas na geladeira, só as fotos, para não ter muito atrito, muita, né, convivência física, e pelo retrato não, né? Agora fica mais difícil porque com a tecnologia, né, as distâncias diminuíram, então o que era na geladeira está no Facebook e se move, fala, né, e requisita você. Então isso é um exercício, são coisas de Deus. Não adianta a gente querer fugir da evolução, né? E Deus vem e bota a gente de novo na rota. Fugir não, vai para cá, né?
reconciliai-vos, é uma beleza, né? Então, a indulgência é esse outro exercício que a gente faz, que é uma pontinha da misericórdia, que é olhar o que o outro tem de melhor sempre, principalmente quando ele está nos dias piores, principalmente quando está tudo ficando meio escuro, né? Meio sombrio. Então, vê onde é que tem uma brechinha para acender a luz, porque senão a coisa fica pior. Então, falar às vezes, sim, porque tem gente que quando vai praticar a indulgência tem dificuldade porque além de não gostar ou não tolerar às vezes o erro das pessoas, espalha aquilo, fala aquilo, denigre a pessoa às vezes no meio em que vive, entendeu? Achando que aquilo está fazendo com que você divida mais a sua dor, você botando a pessoa às vezes no chão. E isso às vezes causa mais dor, mais raiva, mais ódio, né? E eles chamam de que falar do pecado dos outros não torna você um santo, apenas um pecador fofoqueiro. Porque muita gente diz, não, eu estou prevenindo as pessoas, né? Tô mostrando às pessoas quem fulano é, para poder na hora a pessoa não passar pelo que eu passei. Não é, é vontade mesmo de massacrar, né? No item 15 do Evangelho, nesse capítulo 10 da Misericórdia, Paulo, o apóstolo de Lyon, em 1861, ele fala assim, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Não esqueceis que o verdadeiro perdão reconhece-se muito mais nos atos do que nas palavras. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu perdoo, mas não quero nem ver, nem ouvir a voz. Então, eu vou mudar de centro, vou mudar de casa, vou mudar de bairro, de cidade, se possível. Né? Então, perdão meio, né? Então, quando você perdoa os inimigos, que foi a proposta de Jesus, né? Reconciliai-vos com os inimigos enquanto estáis a caminho. Ou seja, está nessa vida, vamos aproveitar e se reconciliar, porque quando sai daqui a gente vai ficar mais junto deles do que nunca. Aqui ainda tem a rotina da vida física, muda de país, muda de lugar, muda de casa, mas no mundo espiritual a gente vai se anelando aos outros pela semelhança, né, de sentimentos, pelas afinidades, então as energias que são parecidas, então isso vai nos fazer ficar agrilholados mesmo, presos àquelas pessoas que a gente não quer. E aí vem as reencarnações nos unindo de novo até para poder a gente vencer esse desafeto e nos reconciliar. E as tentativas, a misericórdia de Deus é tão grande para que as pessoas convivam e se perdoem, os irmãos, que nós chegamos a ter, vocês já viram, não sei, o nascimento de crianças chipófagas, vocês já viram? Que nascem dois bebês, duas pessoas presas, uma depende do corpo da outra, ou para andar ou para se alimentar, e muitas vezes não pode separar porque senão desencarna, né? Então, às vezes, já vi fotos de chipófagos que vêm assim, um olhando para o outro. Um sai daqui e eles ficam 24 horas por dia se olhando, né? E se odeiam, às vezes, né? Mas o caso é mais estudado por isso, porque são criaturas que vêm assim para se reconciliar. Aí eles ficam assim e um depende, olha, pega aí a colher que eu agora quero comer. Não vou dar agora não, vai ficar com fome. Aí o outro tem a outra mão, aí pega, joga água, brigam que é um horror, entendeu? Mas eles vêm assim para se ajudar, porque necessita um do outro para tudo, para viver. E às vezes nem assim a reconciliação, mas a misericórdia de Deus, né, que é a infinita e a perfeita, não olha a quem e ajuda a todos os seus filhos, né? Outro item que esse capítulo traz é aquele que o argueiro e a trave no olho. E aí eu lembrei dessa passagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgados. Então é outro problema que nós temos às vezes de criar desafetos,
de dificultar as reconciliações, porque a gente só vê o defeito do outro. Dificilmente, às vezes, depois de um problema, por mais que a pessoa faça alguma coisa, difícil a gente reconectar, porque aquela parte negativa da convivência ficou tão forte que a pessoa só vê aquele defeito. Então, por mais que a pessoa se recupere, se regenere, seja melhor, a gente vai e aponta o erro sempre. Então ele diz, a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho, que é uma madeira muito pior, né? Você não vê o cisco. Então Jesus, quando apoia e acolhe a mulher adúltera, ele não olhou, ele não brigou com os fariseus, com as pessoas que estavam desafiando ele, pedindo a opinião para poder haver uma desavença, mas ele queria viver e exercitar a misericórdia com a mulher. E não é só tirar ela daquele sufoco, é dar a lição final, é dar o fechamento no acolhimento, porque quando você acolhe alguém fraternalmente, não é para a pessoa fazer o que quiser, não é para a pessoa dizer o que quiser e você apoiar tudo sem importar se está certo ou errado. O acolhimento exige fraternidade, irmandade, vontade que o outro cresça, que o outro saia do problema que está vivendo. Então, quando ele acolhe a mulher adúltera, é porque ela ser apedrejada não ia ser bom nem para ela, nem para quem estava apedrejando. Era um momento inútil jogado fora. Ia se morrer um espírito que precisava sobreviver àquela vergonha, àquele problema e renascer como um fênix, reage das cinzas e ser uma nova pessoa, que foi o que ele fez com ela. Alguém te condenou, alguém te apedrejou? Nem eu. Vá e não peques mais, não faça mais isso. Ou seja, renove-se, faça coisas boas que lhe dignifiquem, que lhe façam feliz. Então esse é o acolhimento da pessoa que tem pelo outro, exerce no outro a sua misericórdia, né? Antes de falar dos outros, se olha no espelho, né? Era só para exemplificar mais isso. Olha que ridículo o cara andando na rua com o nariz de palhaço e não olha para o próprio, né, que é o próprio palhaço. Então às vezes as pessoas se perdem, né, nessa de denegrir a imagem do outro. E essa mensagem de Jesus, né? Reconciliar-se com os seus adversários. Então a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Por isso que é toda uma sequência de ensinamentos que a gente tem que ir, cada um analisando profundamente e vendo no que aquilo nós já podemos exercitar. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservam o seu rancor. Então, quando não nos libertamos das amarguras, dos rancores e dos ódios, no momento da vida física atual, onde tudo aconteceu, tentar ali fazer a reconciliação, aquilo vai ficar para depois, né? A gente sabe que nem a morte apaga, porque a morte é só uma mudança, né, de roupa. A gente sai daqui, vai para ali, mas a vida continua. Se o espírito não dorme, quanto mais morrer, né? Então a gente tem que ficar atento com esses grilhões, às vezes, que nos unem às pessoas durante muito tempo na vida, que chegam a certa altura, a gente não sabe nem mais por que direito aquilo aconteceu. Não, eu não falo com meu irmão. Sim, o que foi? Não, a gente tinha 7 anos, ele roubou meu picolé, eu me zanguei. E ele, sabe, às vezes é uma coisa que já tão ultrapassada, mas a energia, a emoção está ali cozinhando. Então aquilo é que tem que sair. Um dia minha mãe fez isso, um dia, sabe? Então às vezes as pessoas carregam durante toda a vida uma palavra, um detalhe, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, no falar. Por isso que é bom a gente exercitar algumas virtudes trazidas por Jesus, porque pouca coisa a gente vai poder fazer, que a gente está engatinhando para ir para a primeira, aquela dos puros, né?
tentando ser humilde às vezes, tentando não ficar tão apegado às coisas da matéria e ficar mais solto para viver as outras coisas. Será que a gente tem razão para perdoar as pessoas que nos fazem mal? Será? Por pior que tenha sido, vamos pensar assim, né? O problema. A gente já viu na televisão uma mãe perdoar o assassino de seu filho. Aquilo foi o cúmulo, eu acho, para quem é mãe, sabe? Né? Para qualquer pessoa que vê, e não foi uma só, né? Já tiveram vários casos. Uma mãe perder um filho na juventude, depois ir lá e querer que aquela criatura vinha morar com ela, para ela dar àquele ser que naquele momento teve um momento de cegueira, ou então, será que não foi o desafio, a misericórdia de Deus, que como ia ter um processo, né, bem trágico ali, testou aquela mãe, testou aquela outra criatura e o espírito que se foi. Então, aquela mãe tomar aquela outra pessoa que destruiu a sua vida e reconstruir junto a dela e a dele, é demais, né? É assim uma coisa muito... A gente fica assim, será que eu faria se eu estivesse ali? Essas coisas a gente tem que se colocar no lugar na hora. Se bobear assim, a gente aproveita que não é e diz, eu faria sim. Eu faria, até para Deus ouvir, né? E dizer, olha como ela está ficando fortezinha. Né? Será? Faria? Sei não, viu? Mas a gente sabe que existe, a gente sabe que é possível. Foi Jesus? Não, porque Jesus é top. A gente fala assim, Jesus fazia tudo aquilo, faz isso tudo porque é top de linha. Mas a gente viu gente igual a gente, né? Chorando, triste e vai lá, né? Então, quais são? Tem razão? O perdão é muito bom para quem perdoa. Às vezes é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. Então, quando a gente perdoa o outro, a gente às vezes quer logo saber, né? Se o outro está fazendo tudo direitinho, olha, eu te perdoei, hein? Mas, veja lá. A gente tem aquelas coisas de cobrar, né? Assim como a gente cobra a gratidão das pessoas, né? Os agradecimentos. Então, às vezes a gente sofre com isso. Faço tanto bem a tanta gente, e aí como eu sou pago? Né? A misericórdia está lá no chinelo, embaixo do chão. Porque você faz, mas está esperando que o outro retribua. E às vezes o outro não tem capacidade. Não é que não queira, ele é ingrato, sim. A ingratidão é um problema que o espírito carrega enquanto ele não aprende a ser grato. Né? Então ele acha que as pessoas ainda têm a obrigação de fazer, têm a obrigação de dar, têm a obrigação de viver as coisas que ele não quer viver. Né? E isso é um problema do espírito. Isso não é um defeito de fábrica que basta você se zangar com ele que ele melhora. Não é. É um problema. Mas às vezes quando a gente tem uma atitude melhor para com alguém, é o que Jesus fez com a mulher adúltera. Aquela atitude de Jesus, pronto, pescou ela. Essa mãe com esse rapaz que ela foi buscar na penitenciária, acabou. Vai ser muito difícil ele não conseguir dar alguns passos na linha evolutiva de agora por diante. Então é uma chance que a vida dá a nós de perdoar o outro e dizer, olha, eu não quero saber se ele vai ficar melhor ou pior, mas eu quero que essa minha atitude deixe nele uma marca. Então o que a gente tem que fazer com as nossas atitudes é essa. Marcar o outro igual a gente na fazenda marca animal. Chega, dá aquela, sabe? Então a sua bondade, a sua atitude positiva em relação ao outro tem que fazer ele tremer. Tremer que ele vai ficar uns 3 dias sem dormir pensando naquilo. Meu Deus, fulano foi capaz de me perdoar. Fulano disse que ainda me quer no grupo. Fulano disse que eu ainda sou de confiança. Fulano disse que eu posso pegar no carro. Fulano disse que eu ainda posso descer o elevador contanto dessa sozinho, porque foi uma pessoa pesada. Sabe, você dar ao outro crédito. Mas é assim, não é chegar, você dá. É porque ele tem que sentir. Tem coisas na relação que elas têm que ser sentidas. É como ele diz, as palavras, os atos importam. Importa dali por diante como você vai tratar aquela pessoa. Se você vai continuar botando ela em pé, ou se você fez que ia pegar, largou e ela vai se esborrachar. Não, eu quero em pé.
Então, esse campo de trabalho que a gente ganhou nesta encarnação dentro do Espiritismo é impagável, porque a gente viver numa comunidade heterogênea, muita gente, todo mundo tendo que fazer alguma coisa para que o outro cresça dentro da doutrina, um vem para cá ensinar, outra vem ler, outro vem limpar, outro... Então é a gente se juntar e viver as diferenças. Uma hora um está meio assim, outra está meio assim, mas a gente tem que ir pulindo, cada um pulindo o seu e todos pulindo de todos, porque o atrito é que vai polir. Ah, não, vou me isolar. Não, tem que bater. Vem pra cá, pega, segura. Isso é que vai fazer a gente ficar mais macio, entendeu? Essas pancadinhas. E por que perdoar é tão difícil? Porque somos orgulhosos ainda, né? Temos dificuldade de comunicação. A gente fica zangado, fica mudo. Ou então o que a gente diz só sai baboseira, né? Dificuldade em nos colocar no lugar do outro. Não, ele merece, assim, sim, mas e se as pessoas perguntarem, sim, mas você viu que ele está numa situação que você não quer ver. A gente é tão egoísta e orgulhoso que não, pisou no meu calo, eu revido. Eu sou, bateu, levou, né? Mas a gente já está fora dessa há muito tempo. E a gente associa também o perdão a uma fraqueza emocional. Ah, parece até que eu sou bobo, vou pedir desculpa, ele que se dá, não vou mais ver mesmo, né? Não sabendo que ali atrelou. Cada vez que você diz assim, ele está bem longe de mim, o nó aperta. Deixa de ser laço, vira nó. E para depois sair esse nó, minha amiga, chega até a fase do chipófago. Eu sempre lembro disso, isso me faz... Porque eu conheci pessoas assim, entendeu? Então, como é que a gente aprende a perdoar? Perdoar é desculpar, é não valorizar a ofensa. Isso aí é desculpa, mas isso aqui merece um perdão. Pra que esse valor todo? Não. É um desvio como outro qualquer, né? Não sentir, não botar peso nas coisas, né? A gente bota muito peso. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa que tem dificuldades pessoais e que precisa de ajuda. Aceitar as pessoas como elas são, com virtudes e defeitos. Ser menos exigente, né? A gente é danado para querer tudo. A gente não é, mas o outro tem que ser, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E perdoar é não se sentir ofendido com o outro, né? Quem dizia isso era Gandhi, né? Quando o jornalista pergunta, mas você não fica ofendido pelas coisas que estão lhe dizendo? Eles estão lhe ofendendo. Ele disse, mas eu não me sinto ofendido, não. Nada que eles dizem é verdade. Aí eu vou levar isso como verdade? Não. Então, quando você tem o seu caráter, a sua conduta, a sua ética, ninguém derruba. Ninguém lhe tira do prumo. Pode até balançar. Porque a gente ainda não, né? Não está feito Jesus. Ele ficava triste com a gente. Mas a gente não, né? A gente, na hora, às vezes, o calo aperta. Mas estamos aprendendo. Vamos ver só alguns benefícios do perdão, como é bom. Perdoar é bom. Alívio de rigidez e dores crônicas, aumenta a força física, reduz o estresse, ativa positivamente o sistema imunológico, melhora a digestão e a função intestinal. A gente sabe que quando você está magoado, né? É o coração que bate muito forte. Coitada, a úlcera, o intestino, tá tudo lá se movimentando. Nessa vida, às vezes, dá uma úlcerazinha, mas na próxima pode vir. A gente tem, né? Ter cuidado. O sono fica mais descansado, né? Porque a mágoa, o rancor, tira o sono, né? A pessoa não dorme. Alívio da depressão e do rancor. Mais energia, maior controle, tanto físico quanto mental. Visão de mundo mais positiva. Torna-se uma pessoa mais amigável e mais tolerante. Mais tolerante, porque você já fica, puxa vida, quantas pessoas igual a fulano, assim, capazes, né? De numa hora que está meio desvairado, dizer coisas desagradáveis. Agora eu vou ficar atenta. Quando eu ver a pessoa começar assim, eu vou chamar, vou conversar. Mas fulano, você não vê? De novo, você está falando agora com outra pessoa. O que é que você tem? Qual é a sua dor? Onde é que dói? Vem cá que tem uma pessoa que dá um passe bom aqui, vai dar um passe nessa sua dor melhorar, né? Então, a habilidade de estabelecer novos relacionamentos, paz mental e vida nova. É isso que o perdão nos traz. Vida nova e saudável. E não é todos os dias que acontecem coisas desagradáveis com a gente.
Mas aí, quando a gente cultua o desagradável, aquilo fica atraindo outras energias doentes e outras pessoas que também vão querer fazer isso com a gente. Então, já que a gente não faz com ninguém, vamos aprender a frear o outro, a amar o outro de uma maneira que ele queira os frutos da nossa árvore, que ele queira viver perto para poder a gente contaminar com outra coisa, porque o mal não foi criado por Deus. Nós fazemos as coisas erradas não porque foi criado por Deus. O mal é que a gente é ignorante, não sabe fazer direito. O Espírito diz, ó, seja benevolente, a gente é malevolente. Mas a benevolência já está em nós, a indulgência já está tudo em nós. Então, quando a gente abre aquela torneirinha, nem que seja pingar, pinga. Mas a gente não pode vedar e botar outra coisa no lugar. Aí já fica mais difícil. Então, cultivar a compreensão, a compaixão. Primeiro a gente compreende o outro, depois tem compaixão e aí tem misericórdia. Facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros, melhorar o ambiente vibratório em que vivemos. Porque às vezes no mesmo lugar, no mesmo lar fica aquela doença, né? E nos ver assim com a coragem de, sabe de uma coisa, eu vou botar essa semente para começar a germinar esse negócio. Vai começar a nascer, nem que seja uma arvorezinha, né? Como a gente faz, né? A gente se desafia e diz, não, vou fazer melhor, amanhã eu vou fazer melhor. E aí consegue, né? Então, diz um filósofo tertuliano que se você quiser ser feliz por um instante, se vingue de alguém. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe, né? Tertuliano, o nome dele. Eu deixei essa mensagem final da humildade porque a humildade é a chave de todo o processo. Se exercitarmos a humildade, vamos chegar lá em um momento ou outro, né? Somos tão passageiros que não somos, estamos. Muito obrigada pela atenção.